Olá, boa noite. Então, vou falar um pouco sobre o artigo que eu fiquei responsável, né, para estar explanando sobre a minha parte. E o artigo se chama Reflexões sobre as práticas de ensino de uma professora de inglês para surdos, a língua de sinais brasileira, como mediadora do processo de ensino-aprendizagem. Bom, uma das coisas que eu gostaria de estar falando aqui, não sei para onde é que eu olho direito, se para a câmera do celular ou para cá, mas vou olhar para a tela aqui. Então é assim, né? Esse artigo ele vai falando sobre um estudo de caso que uma professora de inglês ela acabou fazendo em uma escola, né, para avaliar a respeito do ensino e da aprendizagem de alunos surdos dentro de um ambiente escolar e como é que ela poderia fazer isso através, né, do uso de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, né? E algumas partes interessantes aqui desse artigo diz assim, né? Esse trabalho vem ainda defender a articulação entre a abordagem bilíngue de educação de surdos e o ECL para o ensino de inglês escrito para surdos. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Outra coisa também interessante aqui desse artigo, que ela inicia dizendo que o ensino e aprendizagem mediados pela língua de sinais, né, ela teve um grande crescimento, teve um reconhecimento muito amplo no ano de 2002, né, que a gente já sabe, quando a Lei Federal 10.436 ela foi escrita, né, que foi uma conquista para a comunidade dos surdos para poder, de certa maneira, dar mais destaque, né, para a maneira como eles se comunicam e para, digamos, a implantação dessa comunicação, que é a forma de expressão cultural que eles usam para poder se comunicar conosco, com a gente. E também o decreto 5626 de 2005, que depois ele foi regulamentado, né? E ele virou uma lei, onde essa lei ela também ela trata, né, do Estatuto da Libras e da língua portuguesa para os surdos, né? Esse foi um dos grandes momentos, digamos assim, né, da comunidade surda, né, que foi essa lei e esse decreto, né? Outra coisa interessante que podemos ver aqui, que é o uso, por exemplo, como coloquei no início, que é o uso da língua brasileira de sinais, né, como sendo a língua número um dos surdos, depois o uso da língua portuguesa como a língua número 2 e uma possível língua número 3 que seria o inglês para os surdos, e como é que isso poderia ser colocado na escola, né? Como é que os professores eles deveriam ou poderiam, digamos assim, estar apresentando isso na escola. Também ela traz a abordagem do ensino da educação de surdos lá na França, no período de 1750, quando Lepé, né, ele utilizou um pouco da linguagem oral francesa para poder ter uma certa comunicação com os surdos lá do seu país, né? Ou seja, foi uma língua que os surdos, como a gente consegue ver no artigo, os surdos já usavam um tipo de linguagem para poder se comunicar um com o outro, e quando Lepé reparou nisso, ele viu que ele poderia usar a linguagem dos surdos e também um pouco da linguagem oral, né, do francês, para poder ter uma certa comunicação e assim, digamos, ter aquela junção, né, de linguagens, a linguagem dos ouvintes e a linguagem dos surdos daquela época, né, para poder se aproximar um pouco mais. E depois a gente consegue ver outro homem chamado Samuel Heine, que eu acho que é assim que fala o nome dele, que ele era um educador, ele acreditava na metodologia da oralidade, onde os surdos eles deveriam aprender aqui na marra, né, a língua a falar, né, ou seja, não usando o método de sinais, mas usar a oralidade como meio de comunicação. E a gente vê que no século XVIII é considerado o mais fértil da educação de surdo, pois a sociedade e muitos educadores se tornaram adeptos de Lepé. Aqui continua dizendo que Lepé, a maneira como ele usou para alcançar os surdos, era uma das metodologias, digamos, mais eficazes, e até hoje para o surdo poder se comunicar, que é a língua de sinais. Né? Lá em 1857, no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, que era Dom Pedro II, né, e o professor ouvinte francês Rouet fundou o Instituto Nacional, né, de Surdos Mudos, que é o atual INES, e a partir daquela fundação, os surdos brasileiros passaram a se encontrar e se agregar e estabelecer um sistema linguístico comum. Ou seja, a partir daquele momento, de 1857,
o Brasil ele recebe aqui no país, né, pessoas que tinham esse interesse de trazer essa maneira de comunicação aqui para o nosso país, para que os brasileiros, obviamente aqui do nosso país, poder ampliar a sua maneira de comunicação e aprender um pouco mais. Então, de maneira resumida, esse artigo ele fala sobre isso, sobre as práticas do ensino-aprendizagem de língua inglesa para surdos, né? E como é que o professor ele poderia, né, atender essa comunidade de surdos através da língua inglesa. Obviamente que assim como os desafios que a gente sabe, a gente discutiu muito isso em sala de aula, ele é visto atualmente, principalmente para pessoas que, por exemplo, a gente, né, que não fala inglês, mas fala português, se a gente tem uma certa dificuldade na comunicação com o surdo, né? Imagine um surdo ter essa comunicação ou aprendizado da língua inglesa, né? A gente já discutiu que isso são políticas públicas que devem ser trabalhadas e a gente acredita e torce para que no futuro isso possa ser resolvido e eles possam superar isso. E é isso. Desculpa pelo prolongamento, né? O artigo ele é um pouco extenso, mas de certa maneira eu espero que isso tenha nos ajudado um pouco. Valeu.